A reação do dióxido de enxofre gasoso com o oxigênio na atmosfera pode ser traduzida por, portanto, 2 moles de moléculas de dióxido de enxofre reagem com 1 mole de moléculas de oxigênio e dão origem a 2 moles de moléculas de trióxido de enxofre. Nesta reação, o número de oxidação do enxofre varia e temos aqui uma alternativa para selecionar. Vamos fazer uma pequena abordagem ao conceito de reações de oxidação-redução e depois voltaremos à resolução do problema. Vamos falar de assuntos relacionados com reações de oxidação-redução. Comecemos com uma simulação. Nós aqui temos um bocado de zinco, portanto está no estado sólido, é uma estrutura metálica e está numa solução aquosa onde existem íons Cu2+, portanto cationes cobre duplamente positivos. Se estes cationes cobre tiverem possibilidade de mover-se, e têm, porque estão em solução aquosa, vai acontecer o seguinte. Ora, o que aconteceu foi que o íon cobre se dirigiu a um átomo de zinco, da camada mais externa, vai-lhe retirar 2 eletrões, ele passa a pertencer, cátion cobre, passa a pertencer à estrutura metálica transformando-se em cobre metálico e o átomo de zinco, ao ceder os 2 eletrões ao cobre, passou ele para a solução aquosa, dizendo nós que ficou num estado aquoso. Ou seja, o zinco passou de Zn para Zn2+, e o cobre 2+, passou de Cu2+, para Zn. Houve aqui, como se viu, e se vai continuar a ver, uma troca de eletrões. Lá está. O íon cobre dirige-se para o metal, zinco, retira-lhe 2 eletrões, passa a cobre metálico e o zinco passa para a solução em Zn2+ aquoso. Exatamente o que aconteceu aqui está traduzido por esta equação de oxidação-redução. Nós temos zinco no estado sólido, ao qual foi adicionado, não é ao qual foi adicionado, que coexiste com íons CO2+, numa solução aquosa. O que é que vai acontecer? Bom, os cationes CO2+, vão atacar os átomos de zinco, atacar obviamente quimicamente, os átomos de zinco, vão-lhe retirar 2 eletrões, por isso o zinco fica Zn2+, e eles recebem esses eletrões e passam a Cu. Há uns nomes, umas designações que agora é necessário aqui fazer a atribuição. Ora bom, nós dizemos que o zinco se oxidou, porque perdeu eletrões, passou a Zn2+, e simultaneamente o cobre reduziu-se, porque passou de Cu2+ para Cu. Vamos aqui ver isto tudo condensado numa tabela. Portanto, o fenómeno que aconteceu foi este. Foi a oxidação do zinco, porque perdeu eletrões, e a redução do cátion CO2+, porque ganhou eletrões. Ou seja, o zinco perde eletrões. Passou de Zn a Zn2+. Se perde eletrões, oxida-se. Perder eletrões é oxidar-se. O zinco, nesse caso, vai fornecer eletrões. Se vai fornecer eletrões, que funciona como o agente que vai provocar a redução, ou seja, é um agente redutor. O seu número de oxidação aumenta, pois o zinco tinha número de oxidação 0 e passa a ter número de oxidação mais 2. O que é que acontece com o cátion Cu2+? Bom, o cátion Cu2+, no processo, ganhou 2 eletrões. Transformou-se em cobre metálico. Quem ganha eletrões, dizemos que se reduz.
E falo sempre à custa de alguém que se oxida. Portanto, quem se reduz é o agente oxidante, ou seja, designa-se por agente oxidante. Se reduz, é porque o seu número de oxidação diminui. Repare-se, tínhamos aqui mais 2 e passou para 0. Portanto, algum treino com estas designações, porque elas, por serem muito semelhantes, às vezes torna-se difícil trabalhar com elas. Perder eletrões significa oxidar. Quem perde eletrões porque alguém os recebe. Portanto, vai provocar redução, sendo ele então o agente redutor, e o seu número de oxidação aumenta. A outra espécie, porque tem que estar sempre presente, porque ninguém perde eletrões para ninguém, tem que perder para alguém, e neste caso temos o zinco a perder eletrões para o seu 2+. Portanto, quem ganha eletrões, dizemos que se reduz. Se reduz é porque aceitou eletrões. Se aceitou eletrões é porque provocou a oxidação. Portanto, ele é o agente oxidante. E o seu número de oxidação diminui. Portanto, nós aqui temos basicamente uma reação de oxidação-redução, em que íons Cu2+, atacam quimicamente um bocado de zinco metálico e recebem eles 2 eletrões do zinco, passando o zinco para a solução aquosa como cateão Zn2+. É o que está aqui exemplificado nesta equação de oxidação-redução. Vamos ver mais uma animação para tentar sedimentar um pouco mais o que acabou de ser dito. O zinco oxidou-se, o cobre reduziu-se, o cobre reduziu-se, o zinco oxidou-se, cobre reduziu-se, zinco oxidou-se, cobre reduziu-se, zinco oxidou-se, trocaram entre si um par de eletrões. Trocaram entre si um par de eletrões. Quem é que aqui é o agente oxidante? Ora bom, o agente oxidante é o CO2+. Porquê? Porque o CO2+, é que vai provocar a oxidação do zinco. Quem é o agente redutor? Obviamente que é o Zn, são os átomos de zinco. Porquê? Porque ele vai fazer com que este reduza o seu número de oxidação, fornecendo-lhe 2 eletrões. Portanto, vai provocar redução aos íons CO2+. Então, o Zn é o agente redutor, conforme está aqui exemplificado. Zn oxida-se, se oxida, perde eletrões. Se perde eletrões, vai provocar redução. Redução de quem? Do cateão CO2+. Este, ao aceitar eletrões, reduz-se. Mas porque aceita eletrões, é porque provocou oxidação. Portanto, quem se reduz é o agente oxidante. Quem se oxida é o agente redutor. Vamos então resolver o problema e vamos começar por escrever a equação química numa forma mais confortável para que possamos atribuir números de oxidação às espécies presentes. Comecemos pelo caso do oxigênio, que está aqui no estado gasoso como uma substância elementar. De acordo com as regras para a atribuição de números de oxidação, o número de oxidação de um elemento no estado livre ou numa substância elementar, que é o caso, temos aqui os exemplos: hidrogênio, lítio, cloro, enxofre, alumínio, por exemplo, é sempre 0. Portanto, já podemos atribuir número de oxidação ao oxigênio ou ao 2 gasoso, que é 0. Precisamos também de atribuir número de oxidação ao enxofre, quando ele combinado com o oxigênio, e ao enxofre, quando combinado com o oxigênio no trióxido de enxofre. Aqui era no dióxido de enxofre. Vamos ver novamente as regras e, se olharmos aqui para a terceira, nós podemos ler o seguinte: no caso do oxigênio, o número de oxidação é -2. Claro que agora vem umas exceções, que é nos peróxidos, em que é sempre igual a -1, e dos superóxidos, em que é igual a -0,5. Enfim, quando ligado ao flúor, é por aí fora. Não interessa, que não é o caso, não está ligado ao flúor, não se trata de um peróxido nem de um superóxido, são todos óxidos.
no caso do enxofre temos o dióxido de enxofre, no caso e o trióxido de enxofre. Portanto, em que vamos atribuir ao oxigênio o número de oxidação menos 2. Repare-se, não é um superóxido, não é um peróxido e, portanto, tratando-se unicamente de dióxido de enxofre, o estado de oxidação do oxigênio é menos 2. Aqui é a mesma coisa. Temos SO3, ou seja, trióxido de enxofre, portanto, o estado de oxidação, o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Ou seja, os números de oxidação serão estes. Vamos explicar porquê. Porque se o número de oxidação do oxigênio é menos 2, mas temos dois átomos de oxigênio, então nós temos 4 cargas negativas. Por isso, o enxofre terá que contrabalançar estas 4 cargas negativas e, portanto, vai apresentar número de oxidação mais 4. Em relação ao trióxido de enxofre, o raciocínio é o mesmo. Por cada átomo de oxigênio temos número de oxidação menos 2, portanto são 3 átomos de oxigênio, teremos no total menos 6. Ou seja, o enxofre terá que compensar isso tudo, apresentando o estado de oxidação, em que o número de oxidação dele é mais 6. Portanto, agora penso que estamos em condições de selecionar a resposta correta. Nesta reação, o número de oxidação do enxofre varia, claro, de mais 4 para mais 6, ou seja, a opção B.